Esse é um vídeo gravado e editado para exibição dos testes feitos e dos métodos também que foram utilizados para analisar os problemas e a forma de resolvê-los. Gostaria de começar citando o quão foi importante a utilização do osciloscópio em todo o problema. Primeiro a gente precisou para poder analisar como é que as requisições eram enviadas e devolvidas através do RX e do TX. Utilizamos também para poder entender melhor sobre os DHT11, quais dados estavam sendo enviados e quais dados estavam sendo recebidos, fazendo análise assim de qual dado era enviado primeiro, da divisão, das 5 divisões do DHT11, qual dado era do checksum, etc. Nesse outro vídeo podemos visualizar na prática como é que estava funcionando todo o nosso processo, nosso sistema. A gente envia um em um e no momento ele avisava que o sensor estava funcionando normalmente. Ao enviar o comando 21, ele avisa que a temperatura é 24 graus Celsius. O primeiro número informado é a tabela de requisição, então é a requisição escolhida, e o segundo é o endereço do sensor. Agora ele manda o 3 e 1 e ele recebe a umidade, 52%. Agora ele vai solicitar o monitoramento contínuo, então ele envia como requisição o número 4 e escolhe o endereço 1, que é o DHT11, e ele entra no bloco de instrução do sensoriamento contínuo. Ele apresenta a temperatura atual a todo o tempo, enquanto é solicitada. É importante ressaltar que esse código em C ele foi modificado para que fosse exibido corretamente como esperado, pois o código em Verilog por si só não estava conseguindo atender os requisitos. Por isso a gente estava solicitando continuamente os valores de temperatura atual e os valores de umidade atual. Então, nesse segundo caso, ele já vai estar apresentando a umidade atual de maneira contínua, também sem problemas, conseguindo intercalar entre um e o outro tranquilamente. Com isso, a gente consegue concluir o requisito de fazer o monitoramento contínuo, com exceção do caso em que o Verilog trabalhe sozinho para fazer o sensoriamento, a não depender do código em C. Por fim, gostaria de trazer em detalhes o que está acontecendo com o código quando depende exclusivamente do Verilog para fazer o sensoriamento contínuo. A gente consegue, através do programa em C, através da interface do usuário no computador, solicitar a situação atual do sensor, a medida de temperatura atual, a medida de umidade atual. O que acontece com os casos de ativação do sensoriamento contínuo é o seguinte: quando eu solicito ou de temperatura ou de umidade, quando é sensoriamento contínuo, independente do caso que seja, quando ele entra nesse processo de loop, ele entra e não consegue identificar as próximas requisições dentro do meu código em C. Então, mesmo quando eu tento fazer o cancelamento, quando eu tento desativar o meu sensoriamento contínuo, ele não consegue fazer essa finalização e aí ele continua devolvendo os valores do sensoriamento contínuo, mesmo que eu solicite outra informação, faça outra requisição através do meu programa em C. Nesse caso, para que ele consiga funcionar novamente, eu preciso reprogramar minha placa e executar novamente o código em C, e aí sim eu conseguirá solicitar a outra medida de sensoriamento contínuo que for necessária ou continuar fazendo as minhas medições. Então, para eu conseguir visualizar o sensoriamento contínuo através do Verilog exclusivamente, eu preciso fazer a reprogramação. O outro método que a gente utilizou foi fazer o sensoriamento contínuo com a responsabilidade do código em C, do programa em C. Então, ele mesmo fazia a medida de temperatura, a temperatura atual, solicitava a temperatura atual continuamente e a temperatura de umidade também quando solicitada continuamente. Assim, a gente conseguiu evitar o problema, a barreira do erro, e conseguiu apresentar a solução requisitada.